Título 8º. Disposição final. Artigo 268. Esta Constituição e o ato das disposições constitucionais transitórias, depois de assinados pelos deputados, serão promulgados simultaneamente pela mesa da Assembleia Constituinte e entrarão em vigor na data de sua publicação. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 1º. O governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça e os deputados estaduais prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, no ato e na data de sua promulgação. Artigo 2º. Fica mantida a região metropolitana de Porto Alegre, composta dos municípios de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Dois Irmãos, Eldorado do Sul, Estância Velha, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Ivoti, Nova Artes, Novo Hamburgo, Parobé, Portão, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Viamão e Triunfo. Parágrafo único. As alterações que se fizerem necessárias na composição da região metropolitana serão estabelecidas por lei complementar. Artigo 3º. No prazo de 60 dias da promulgação da Constituição, o Poder Executivo providenciará a convocação das Assembleias Gerais Extraordinárias, para adequar ao artigo 25 desta Constituição, os estatutos das entidades nele previstas. Artigo 6º. É assegurado aos empregados da Exemplo Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense o direito de opção retroativa pelo regime jurídico mais conveniente, unicamente para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria. Parágrafo único. Os eventuais ônus e vantagens decorrentes da retroação prevista neste artigo correrão por conta das partes envolvidas, obedecidas as condições aplicadas aos demais empregados da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Artigo 7º. São reconhecidos como servidores autárquicos da então Comissão Estadual de Energia Elétrica todos os empregados admitidos até 9 de janeiro de 1964 e que não detenham esta condição. Parágrafo único. A Companhia Estadual de Energia Elétrica terá 90 dias, a partir da promulgação da Constituição Estadual, para fazer os ajustes necessários, em cumprimento ao disposto no caput. Artigo 8º. É assegurada a anistia aos servidores públicos e empregados bem, como aos dirigentes e representantes sindicais, ou de entidades de classe que, por motivos políticos, inclusive por participação em movimentos reivindicatórios, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação desta Constituição, tenham sido punidos, transferidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, ou sofrido interrupção no registro da efetividade. Parágrafo único. Os servidores, mediante petição ao órgão ou empresa, a que estão ou estavam vinculados, serão imediatamente reintegrados, e declarados nulos os atos administrativos que impuseram as punições. Artigo 9º. Todos os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, do Executivo, Legislativo e Judiciário, atingidos por atos institucionais ou complementares, e posteriormente beneficiados pela Lei Estadual nº 8.001, de 11 de 6 de 85, que tiveram seus atos de afastamento anulados pelo Decreto Estadual nº TRE-acento-circunflexo S. 2383, de 7 de 11 de 86, ou por sentença judicial devidamente transitada em julgado, além do retorno à atividade na posição que hoje ocupariam pelo princípio da antiguidade, obedecidas as restrições de tempo de serviço, ou de idade, terão direito a perceber vencimentos, avanços, gratificações e demais vantagens, com juros e correção monetária, como se em atividade estivessem no período do afastamento. Artigo 10. Ao exemplo combatente domiciliado no Rio Grande do Sul, que tem efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial são assegurados, nos termos da Lei Federal nº 5.315, de 12 de 9 de 67, os seguintes direitos. Inciso 1º. Assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes,
segundo pensão especial correspondente ao vencimento básico do padrão inciso 1º. Da tabela do quadro geral dos funcionários públicos do Estado, inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção. Inciso 3º. Transporte gratuito municipal e intermunicipal. 4º, aposentadoria, com proventos integrais, aos 25 anos de serviço público, ou aos 65 anos de idade se servidor público pelo menos há 5 anos. V. Aproveitamento no serviço público sem a exigência de concurso, e com estabilidade. Vi. Prioridade na aquisição da casa própria, para os que não a possuam, ou para suas viúvas ou companheiras. 7ª, gratuidade de ingresso nos locais e espetáculos culturais, esportivos e de diversões patrocinados pelo Estado. Artigo 14. No prazo máximo de 1 ano da promulgação da Constituição, o Estado promoverá as ações discriminatórias das terras devolutas rurais e urbanas. Parágrafo único. Os imóveis advindos das ações discriminatórias referidas no caput destinar-se-ão a projetos de assentamentos agrários, e a comunidades indígenas despojadas de terras em território tradicional, na zona rural, e projetos de moradia popular, na zona urbana, ressalvada a indisponibilidade das áreas necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Artigo 15. Em 3 anos da promulgação da Constituição, a Assembleia Legislativa revisará todas as doações, vendas, concessões e permissões de uso de imóveis urbanos e rurais realizadas no período de 1º de janeiro de 1962 até a promulgação desta Constituição. Parágrafo 1º. No tocante a vendas e doações, a revisão será feita exclusivamente com base no critério de legalidade da operação. Parágrafo 2º. Na hipótese de concessões e permissões, a revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de conveniência do interesse público. Parágrafo 3º. Comprovada a ilegalidade, ou havendo interesse público, as terras reverterão ao patrimônio do Estado. Artigo 16. No prazo de 60 dias da promulgação da Constituição, o Poder Executivo nomeará comissão com o encargo de: inciso 1º. Realizar, no prazo de 180 dias, levantamento completo e atualizado das terras públicas urbanas e rurais, e das pertencentes a empresas sob controle do Estado, destinando as não utilizadas ou subutilizadas a assentamentos de população de baixa renda. Artigo 17. Fica criado o Fundo Estadual de Educação, que será regulado por lei número prazo de 180 dias da promulgação da Constituição. Artigo 18. No prazo de 90 dias da promulgação da Constituição, a lei redefinirá e redimensionará as competências da Fundação de Atendimento ao Deficiente e ao Superdotado no Rio Grande do Sul. Artigo 20. No prazo de 180 dias da promulgação da Constituição, os municípios de Viamão e Porto Alegre, à luz do Decreto-Lei nº CNCO 06, de 9 de 7 de 1902, e do Decreto-Lei nº SETE 20, de 29 de 12 de 44, firmarão termo de demarcação dos respectivos territórios, sob a intermediação do Estado. Artigo 21. As vagas de conselheiro do Tribunal de Contas serão preenchidas: a primeira e a segunda por indicação da Assembleia Legislativa, a terceira e a quarta por indicação do governador do Estado, conforme o artigo 74, a quinta, a sexta por indicação da Assembleia Legislativa, após repetir-se-á a mesma ordem. Artigo 22. Fica provisoriamente atribuída aos municípios, que participavam da arrecadação do Imposto Único sobre Minerais, de competência da União, igual parcela de retorno do Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e de comunicação, sem prejuízo dos demais repasses a serem efetuados pelo Estado, na forma da lei. Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste artigo, até que as operações realizadas pelos contribuintes, que se dedicam à extração de produtos de origem mineral, sejam consideradas na composição dos índices de retorno do ICMS aos municípios.
Artigo 23. Até 180 dias da promulgação da Constituição, serão criados e instalados pelo menos 5 juizados regionais de menores, com estrutura semelhante à do juizado de menores da capital, titulados por juiz de direito da mais alta entrância do interior do Estado. Parágrafo único. Lei de iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, determinará a localização dos juizados, seu quadro de pessoal, e os municípios abrangidos na competência de cada um, e introduzirá modificação no Código de Organização Judiciária no sentido de que seja exclusiva do juiz de menores regional, na área de sua jurisdição, a competência para decidir sobre fatos praticados por menores de 18 anos qualificados como infração penal, e outras que julgar convenientes. Artigo 24. Enquanto não aprovada a lei complementar relativa à Advocacia Geral do Estado prevista no artigo 114, ficam mantidas separadas de sua Procuradoria-Geral, as consultorias jurídicas da administração autárquica do Estado, desde que estas, anteriormente à data da promulgação da Constituição Federal, tenham tido órgãos distintos para o exercício das funções pertinentes. Artigo 25. Enquanto não aprovada a lei complementar relativa à Coordenadoria Geral de Perícias, os institutos de criminalística, médico-legal e de identificação continuarão a exercer suas atividades na área das respectivas atribuições. Parágrafo 1º. O governador do Estado, no prazo de 180 dias da promulgação da Constituição, encaminhará à Assembleia Legislativa projeto de lei complementar dispondo sobre a organização e funcionamento da Coordenadoria Geral de Perícias. Parágrafo 2º. Aos servidores públicos admitidos mediante concurso público, lotados e em exercício nos institutos referidos no caput à época da promulgação da Constituição, será facultada a opção, de forma irretratável, entre as carreiras de igual padrão e nível desses institutos, e da Coordenadoria Geral de Perícias, nos termos da lei complementar. Artigo 27. Lei a ser editada em 180 dias da promulgação da Constituição disporá sobre a transferência de áreas urbanas pertencentes ao Estado aos moradores de baixa renda que as tenham ocupado, sem oposição judicial, por prazo igual ou superior a 5 anos. Parágrafo único. A lei a que se refere este artigo, regulamentará a destinação das áreas urbanas ociosas pertencentes à administração direta e indireta, preferencialmente para utilização em programas habitacionais para famílias de baixa renda, que não sejam proprietárias de imóvel. Artigo 32. No prazo de 4 anos da promulgação da Constituição, o Estado realizará o reassentamento dos pequenos agricultores assentados em áreas colonizadas ilegalmente pelo Estado situadas em terras indígenas. Artigo 33. Lei a ser editada no prazo de 180 dias da promulgação da Constituição, estabelecerá os critérios e prazos, para que todas as propriedades rurais, independentemente das respectivas áreas, passem a ter um mínimo de 10% de sua superfície total ocupada por cobertura florestal, preferentemente com espécies nativas. Artigo 34. No prazo de 1 ano da promulgação de sua lei orgânica, os municípios, para habilitar-se ao recebimento de recursos do Estado, excetuados aqueles a serem transferidos, deverão preencher estes requisitos básicos. Inciso 1º. Comprovar a aplicação de no mínimo 25% de sua receita com arrecadação de impostos, incluída proveniente de transferências, no ensino pré-escolar e fundamental. Segundo, comprovar a existência e funcionamento de plano de carreira e de Conselho Municipal de Educação, criados por lei. Terceiro, ter planos municipais de educação, de duração plurianual, aprovados pelo Conselho Municipal de Educação. Artigo 35. Dentro de 180 dias a contar da publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, será promulgada a Lei do Sistema Estadual de Ensino, estabelecendo a articulação deste com os sistemas municipais. Artigo 36. Dentro de 180 dias a contar da promulgação desta Constituição, será editada a lei, de que trata o artigo 207. Artigo 37.
O Estado implementará, a partir de 1990, o Plano Emergencial de Erradicação do Analfabetismo, valendo-se de meios existentes no Sistema Estadual de Ensino e de recursos comunitários. Artigo 39. Até o ano 2000, o Estado promoverá saúde, a toda sua população, no âmbito do atendimento primário, nos termos do compromisso assumido pelo Brasil junto à Organização Mundial de Saúde, de acordo com a Declaração de Alma-Ata. Artigo 40. No prazo de 180 dias da promulgação da Constituição, serão editados: inciso 1º, Código Estadual do Meio Ambiente; segundo, Código Estadual de Uso e Manejo do Solo Agrícola; terceiro, Código Estadual Florestal. Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo unificarão as normas estaduais sobre as respectivas matérias, dispondo, inclusive, sobre caça, pesca, fauna e flora, proteção da natureza, dos cursos d'água e dos recursos naturais, e sobre controle da poluição, definindo também infrações, penalidades e demais procedimentos peculiares. Artigo 41. O Estado manterá, em sua administração indireta, instituição de fomento ao seu desenvolvimento econômico e social, tendo como principais objetivos: inciso 1º, o repasse dos recursos necessários ao financiamento da atividade pública e privada, mediante concessão de créditos de médio e longo prazos, principalmente para as regiões menos favorecidas do Estado; segundo, o apoio à pequena economia privada, mediante a concessão de empréstimos diferenciados às microempresas e empresas de pequeno porte, tal como definidas em lei, garantindo-lhes, desta forma, meios de crescimento e permanência no mercado. Inciso 3º. A criação de programas de financiamento à habitação popular, a capacitação tecnológica e de conservação do meio ambiente. Quarto, o incremento da produção agropecuária, por meio da concessão de financiamentos compatíveis com as atividades executadas por este setor, vê o suprimento dos recursos necessários à realização de projetos de caráter social e comunitário, principalmente daqueles que visem a gerar empregos e melhorar as condições de vida das parcelas menos favorecidas da população, ou que objetivem diminuir as desigualdades sociais entre as diversas regiões do Estado. Parágrafo único. A Caixa Estadual, essa agência de desenvolvimento, poderá ainda realizar quaisquer outras operações compatíveis com a sua natureza de instituição de fomento, observadas as normas aplicáveis à matéria, especialmente aquelas fixadas pelo Banco Central do Brasil. Artigo 42. A lei não poderá excluir os servidores ferroviários de qualquer direito, garantia ou vantagem que forem assegurados aos servidores públicos. Artigo 43. A autarquia concessionária dos serviços portuários e hidroviários continuará adotando, para os atuais servidores, a legislação portuária federal, com quadro próprio, e política salarial do poder concedente. Artigo 44. No prazo de 90 dias da promulgação da Constituição, o Estado regulamentará o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, estabelecendo sua composição mediante consulta às entidades representativas da sociedade civil, conforme previsto no caput e inciso 1º do artigo 267. Artigo 46. Toda restrição, limitação, vedação ou redução de direitos, prerrogativas e vantagens estabelecida nesta Constituição, vigorará respeitados os direitos reconhecidos pela legislação vigente à data de sua promulgação, e às situações juridicamente consolidadas. Artigo 47. No prazo de 180 dias da promulgação da Constituição, o Estado promoverá, no âmbito da administração direta e indireta, concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos, cujas atribuições são exercidas por servidor público efetivo em desvio de função. Parágrafo 1º. O período de exercício das atribuições correspondentes ao cargo a ser provido na forma referida neste artigo será considerado como título, na proporção de 20 a 60% dos pontos da prova. Parágrafo 2º.
Aos servidores públicos e às chefias imediatas compete comunicar, no prazo de 30 dias da promulgação da Constituição, diretamente à Secretaria de Recursos Humanos e Modernização Administrativa, a ocorrência dos casos característicos de desvio de função. Artigo 48. O membro do Magistério Público Estadual detentor de 2 cargos, ou de um cargo e uma função, poderá optar pelo regime de 40 horas semanais de trabalho, desde que o requeira, exonerando-se de um cargo ou uma função, nos termos a serem definidos em lei, no prazo de 90 dias da data da promulgação da Constituição. Artigo 51. Fica reaberto o prazo, por 360 dias a contar da promulgação da Constituição, para que os funcionários públicos e servidores públicos ferroviários aposentados por invalidez possam pedir revisão de suas aposentadorias com o fim de enquadrá-las, se houver amparo legal, como provenientes de acidente de trabalho, moléstias profissionais ou outras moléstias especificadas em lei. Artigo 52. O Estado complementará, segundo as regras aplicáveis aos dependentes dos membros do Ministério Público, as pensões dos dependentes dos membros do órgão estruturado de acordo com o artigo 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de 1947. Artigo 53. É assegurada aposentadoria facultativa com proventos integrais aos magistrados que, até 05 de outubro de 1988, hajam completado 30 anos de serviço, independentemente do tempo de exercício efetivo na judicatura. Artigo 54. No prazo de 90 dias após a conclusão e divulgação dos resultados do recenseamento de 1990, a ser realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Poder Executivo apresentará à Assembleia Legislativa projeto de lei redimensionando os critérios de partilha do ICMS aos municípios. Artigo 55. A regionalização do Plano Plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos orçamentos anuais, determinada nos parágrafos 1º e 8º do artigo 149, será cumprida de forma progressiva, no que tange à distribuição dos recursos, no prazo de até 5 anos, com exclusão dos dispêndios que, por sua própria natureza, não comportam subdivisões espaciais. Artigo 56. A lei que instituir o Plano Plurianual deverá prever, nos próximos 20 anos, recursos destinados a programas de despoluição do Rio Guaíba e demais rios da região metropolitana, e à manutenção da potabilidade e balneabilidade restabelecidas. Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais especificarão os recursos necessários, anualmente, para a implementação do programa previsto neste artigo. Artigo 57. No prazo de 180 dias da promulgação da Constituição, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo projeto de lei sobre estatuto próprio dos servidores públicos militares, dispondo, entre outras matérias, sobre o sistema de promoção, inclusive de cabos e soldados, a exemplo do previsto para as demais patentes da corporação. Artigo 57. Ao Corpo de Bombeiros Militar, previsto nos artigos 46, 52, 60, 82, 104, 124, 127, 130 e 131 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, fica constituído mediante o desmembramento do Corpo de Bombeiros Militar da Brigada Militar, na forma da Lei Complementar. Parágrafo 1º. A forma e os prazos do desmembramento patrimonial, financeiro e orçamentário do Corpo de Bombeiros Militar da Brigada Militar serão definidos em lei, a qual estabelecerá cronograma para o término do processo com data limite de 2 de julho de 2016. Parágrafo 2º. Em até 120 dias, o governador do Estado encaminhará à Assembleia Legislativa projeto de lei complementar dispondo sobre a organização básica, fixação de efetivo, forma de opção e os requisitos para que as OFICAIS, LAS e as praças da Brigada Militar passem a integrar o Corpo de Bombeiros Militar e demais regulamentos do Corpo de Bombeiros Militar, aplicando-se a esta corporação a legislação vigente para a Brigada Militar até a publicação da nova legislação.
Parágrafo 3º. O prazo para que as oficiais do quadro de oficiais de Estado-Maior, COIN, OSS e ORS, de curso de especialização em bombeiro equivalente, as oficiais, do quadro de tenentes de polícia militar, QTPM, oriundos da QPM-2, as praças da qualificação policial militar 1 POSS e ORS, de curso de mergulho ou sinófilo, reconhecidos pelo Corpo de Bombeiros Militar, e os atuais ALUNOS, OFICIAIS, optem por integrar o Corpo de Bombeiros Militar, será de até 90 dias após publicação da legislação complementar que trate do assunto. Parágrafo 4º. Fica assegurado o número de vagas necessárias para absorver TODOS, optantes por integrarem os quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Parágrafo 5º. Enquanto não forem elaboradas as leis de organização básica e de fixação de efetivo do Corpo de Bombeiros Militar e demais leis que regulamentem as atividades da corporação, o Corpo de Bombeiros Militar manterá a estrutura e o efetivo das unidades e frações de bombeiros previstos até a data da promulgação desta emenda constitucional, valendo-se das estruturas de saúde e de assistência social da Brigada Militar e demais serviços assegurados pelas leis em vigor. Artigo 58. Aplicam-se aos servidores militares integrantes dos quadros de especialistas, que desempenharam cargos de chefia, as disposições previstas no inciso V do parágrafo 1º, e nos parágrafos 2º e 3º do artigo 19 da Lei nº 6.196, com a alteração que lhe foi dada pela Lei nº 8.198, de 3 de 11 de 1986. Artigo 59. Aplica-se aos servidores militares reformados na forma que era prevista nos artigos 53, parágrafo 1º, alínea C, infine, e 77 do Decreto-Lei nº 8-30, de 6 de 7 de 45, no artigo 123 da Lei nº 6.195 e 71, e no artigo 80, número 4, da Lei nº 6.196, de 15 de 1 de 71, a vantagem pecuniária prevista no artigo 114, parágrafo 2º incisos, da Lei nº 7.138, de 30 de 1 de 78. Artigo 62. No prazo de 120 dias da promulgação da Constituição, será editada a lei complementar, de que trata o artigo 236. Parágrafo único. A partir da vigência da lei prevista no caput, o perímetro urbano do distrito de CR1, criado pela Lei Municipal nº 079/85, passará à administração do município de Palmares do Sul. Artigo 64. No ano de 1991, o Estado realizará, com a cooperação das entidades de classe correspondentes, um censo geral dos servidores dos poderes legislativo, executivo e judiciário, e das entidades da administração indireta e respectivas subsidiárias, publicando os resultados numéricos no Diário Oficial do Estado. Artigo 65. No ano de 1991, o prazo previsto no artigo 152, parágrafo 8º, inciso 1º, terá seu termo final em 30 de abril. Artigo 66. Todos os municípios receberão, gratuita e diariamente, um exemplar do Diário Oficial do Estado, para ser posto à disposição da respectiva comunidade em local de amplo acesso. Artigo 67. No prazo máximo de um ano da promulgação da Constituição, o Governo do Estado mandará imprimir e distribuirá, gratuitamente, exemplares desta Constituição às escolas estaduais e municipais, às universidades, bibliotecas, entidades sindicais, associações de moradores, e a outras entidades da sociedade civil, para facilitar o acesso dos cidadãos ao texto constitucional rio-grandense.